Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, esse é um texto muito rico, muito abençoador. Romanos 5, nós vamos ler nessa noite dos versículos 1 até o 11. Quero conversar com vocês nessa noite de ceia sobre as bênçãos da justificação. Romanos 5, versículos 1 até o 11. Texto riquíssimo. Eu amo Romanos 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja Deus. Pai, abençoe agora a tua palavra para cada um que me assiste e para cada um de nós que estamos aqui. Que o teu Espírito Santo nos ensine essa noite sobre esses frutos maravilhosos da justificação. Abençoa o teu povo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paulo nos mostrará nessa noite os benefícios que emanam da justificação quanto ao passado, ao presente e ao futuro. Todos os que têm essa nova vida em Cristo, eles estão livres da ira no capítulo 5, livres do pecado no capítulo 6, livres da lei no capítulo 7 e livres da morte, em Romanos capítulo 8. A ênfase dessa passagem é a glória futura e a salvação final daqueles que continuam em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de abordar as gloriosas bênçãos da justificação, Paulo destaca aqui 3 verdades acerca da realidade da justificação. A primeira delas, ainda no versículo 1, Paulo nos ensina que a justificação, isso é pergunta clássica para entrevista, para receber a licença distrital. O que é justificação? Paulo vai nos dizer aqui, a justificação é um ato declaratório de Deus. Ele diz assim, justificados, pois. Irmãos, justificação não é um processo, mas um ato legal e judicial de Deus, no qual Deus declara, com base na justificação de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Quando Deus justifica alguém, Ele justifica no ato e por completo. Um homem, ele é justificado por completo, ou não é justificado. E mais, ninguém é mais justificado que outro. Todos são justificados no ato, por completo.
Justificados, pois, é um ato, e só Deus pode justificar alguém. Segundo, a justificação, ainda no versículo 1, é recebida pela fé. Justificados, pois, mediante a fé. A fé é um instrumento de apropriação dos benefícios da cruz. A fé, dizia John Stott, é a mão estendida de um mendigo a tomar posse de um presente de um rei. E esse presente é a justificação, é tornar alguém injusto, justo pela fé. Terceiro, a justificação é por intermédio de Cristo. Ele diz ainda, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos justificados com base naquilo que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós na cruz. Na cruz. Justificados, pois, é um ato mediante a fé, por intermédio de Jesus Cristo na cruz. Dito isso, eu quero ver com vocês nessa noite 7 bênçãos que a partir dos justificados, pois, chegou a todo aquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo? Você foi justificado? A primeira delas é a paz com Deus. Olha o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso significa que a antítese é verdadeira. Antes não tínhamos paz. O homem sem Deus não tem paz. Aqueles quantos não foram justificados não têm paz. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus de Filipenses 4:7. É a paz com Deus. E essa paz com Deus não é um sentimento, é um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus. Irmãos, por intermédio de sacrifício de Cristo na cruz, a barreira que nos separava de Deus foi destruída. Destruída. A paz com Deus significa que a ira de Deus não nos ameaça mais. E por quê? Porque fomos aceitos na família de Deus. Aqueles que foram justificados têm paz com Deus. Por quê? Por meio da reconciliação. E louvado seja Deus por isso. Temos paz com Deus. Segundo, é o acesso à graça. Olha o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Se a primeira bênção da justificação é a paz com Deus, a segunda é o acesso à graça. Se a paz com Deus é uma bênção ligada ao passado, consumada na justificação, o acesso à graça é um privilégio presente e contínuo. Irmãos, ninguém sai da presença de Deus. Eu e você temos acesso a essa graça continuamente. Continuamente. Eu e você não temos permissão para sairmos da presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus agora. Continuamos hoje, continuamos amanhã, até o nosso coração parar de bater. Eu e você temos acesso a essa graça. A palavra acesso aqui é muito interessante. No grego, prosagoge, tem um tríplice significado. Primeiro, prosagoge é a introdução de alguém à presença da realeza. A palavra sugerida aqui é a permissão para a entrada de alguém mediante a um rei a favor de outrem.
Qual é esse outrem? Cristo. O portão de entrada é Cristo. Ninguém tinha acesso a Ele, mas Jesus nos deu esse acesso mediante a justificação, e hoje temos prosagoge, nós temos acesso à presença de um rei, e qual é o passaporte? É a fé. Acesso direto ao trono da graça. Hoje, amanhã, não, enquanto o nosso coração parar de bater. Segundo, prosagoge é a aproximação do adorador a Deus. Essa palavra ainda traz a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de o adorar. Antes, não fazíamos isso. Hoje, temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Templo e palácio. É Hebreus 10, 20. Acheguemo-nos a Ele pelo novo e vivo caminho. Há um novo e vivo caminho. Quem fez? Jesus, o Rei da Glória. Temos acesso prosagoge hoje para adorar a Deus. Aleluia. E terceiro, prosagoge é a chegada ao porto seguro. Irmãos, por meio de Cristo, estamos na presença de Deus e encontramos segurança. A nossa relação com Deus, possibilitada pela justificação, não é esporádica, mas contínua. Prosagoge é acesso contínuo, hoje, sempre, até Ele voltar. Não é esporádica, não é precária, ela é segura. Aquele que foi justificado, ele tem paz com Deus, e ele tem acesso à graça. Terceira bênção da justificação é a expectativa da glória. Olha o versículo 2, a segunda parte. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isso é formidável. Se a paz com Deus tem a ver com o passado, e o acesso à graça tem a ver com o presente, a expectativa da glória está ligada ao futuro. Ou seja, quem foi justificado não tem medo da morte. Quem nasceu de novo não teme o futuro. Não teme. Sintetizando esses 3 primeiros pontos, a palavra paz nos convida a olhar para trás, para a inimizade que acabou. A palavra graça nos faz olhar para o Pai, cujo favor agora permanecemos. E com a palavra glória, olhamos adiante, para o objetivo final, até o momento em que veremos e refletiremos a glória do Pai. A glória que é o objetivo da nossa esperança e também expectativa. Aquele que nasceu de novo, diz Paulo, tem expectativa da glória. Gloriamo-nos na esperança da glória. Glória, aleluia. 4º lugar, é alegria no sofrimento. Irmãos, deixa eu tomar uma água aqui. Primeiro, o justo tem paz com Deus. O justo tem acesso à graça. Todo dia, nós não saímos da presença de Deus. Eu não entrei agora na presença de Deus. Não. O justo, ele gloria-se na expectativa da glória. E 4º, ele alegra-se no sofrimento. Irmãos, a justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui. Nas palavras de John Stott, a paz, a graça e glória, sim, porém há também sofrimento. A paz, a graça, a glória, sim, porém
a dor. O verbo grego kalkomenta aqui significa que nós nos alegramos com grande e intenso júbilo. Não é de qualquer forma. Agora, nessa pedagogia, há 4 estágios a serem observados sobre a alegria no sofrimento. A primeira, está no versículo 3, a primeira parte que lemos. Paulo diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora, o que não é gloriar-se nas tribulações, não é ser masoquista e gostar de sofrer. Não é o que Paulo diz aqui. Não. Não nos gloriamos no sofrimento ou por causa do sofrimento. Nós nos gloriamos nos frutos, nos resultados do sofrimento. É no fim do sofrimento. É no porvir da dor. A palavra tribulação aqui no grego é tripsis, significa pressão. Irmãos, a vida cristã é um enfrentamento de muitas pressões. Pressões do diabo, do mundo e das nossas próprias fraquezas. A palavra tribulação vem do latim tribulum. O tribulum era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal na ponta. O tribulum, ao ser arrastado sobre os cereais, ele separava o grão da palha. Quando passamos por tribulações e dependemos totalmente da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. Não é que Deus queira, mas a dor que eu e você passa mês a mês, semana a semana, ano a ano, sabe o que faz? Separa o que presta daquilo que não presta. E louvado seja Deus por isso. Estamos melhores manhã após manhã. Deus não é o causador da dor, mas a dor, ao vir, o rastelo do tribulum passa sobre nós e nós somos cada vez melhores, manhã após manhã. Gloriamo-nos nas próprias tribulações. Segundo, sabemos ainda que a tribulação produz perseverança, como diz o versículo 3. Irmãos, notem uma coisa, a tribulação é pedagógica. Notaram isso aqui? Ela nos faz crescer. A tribulação gera paciência triunfadora. A tribulação produz perseverança. Não poderíamos exercer paciência sem o sofrimento, porque sem o sofrimento não haveria necessidade de paciência. Portanto, a paciência nasce do sofrimento. Quanto mais paciência você pedir, mais prova você recebe. Você já fez essa oração pedindo paciência? Então espere lutas. Não será gerada a paciência em você com férias em Roma de 30 dias, com 3 milhões de reais na conta. Para que paciência? Não há necessidade de paciência no meio da fartura, e sim na dor. Na dor. Peça paciência a Deus e espere lutas, espere provas da parte do Pai. A paciência, ela brota da dor. Dor. Terceiro, sabemos ainda que a perseverança produz experiência. Sabendo que a tribulação produz
experiência. Versículo 4. Sabe o mais interessante aqui? É que a palavra experiência no grego é dokime. Sabe o que é isso? É um caráter provado e aprovado. Quanto mais luta, a sua paciência em Cristo é gerada. Sabe o que vai brotar? Diz Paulo, dokime. As suas obras serão provadas e aprovadas. Provadas e aprovadas. A palavra dokime, para a experiência aqui, era usada para descrever um metal submetido ao cadinho, com o propósito de remover-lhe todas as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo e puro. Sabe o que Paulo nos ensina nessa noite? É que devemos ter uma fé segura em Cristo. Experimentados, dokimes, todos experimentados. Devemos conhecê-lo pessoalmente e profundamente. Paulo diz em Romanos 8, 29, que Deus não apenas nos destinou para a glória, mas nos destinou a sermos a imagem do Rei da Glória. Aleluia! A cada dor, Deus esculpe em nós a face de Cristo. Quarto, sabemos ainda, diz o versículo 4, que a experiência produz esperança. Irmãos, olha quanta coisa a dor produz. Olha quanta coisa o aparente caos produz em nós, pastor Claudemir. Isso é bendito, é glorioso, é da parte de Deus. Esperança. Agora, como saber se a nossa esperança não é uma fantasia e nem uma ficção? Paulo dá a receita. É simples. É porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem testifica se a nossa vida é de fato, é o que habita dentro de nós, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele quem testifica com o nosso espírito, como diz Romanos 8,17, que somos filhos de Deus. Então toda a dor, canalizada na expectativa da glória de Deus, ela nos faz crescer. Primeiro, os justos, eles têm paz. Eles deitam e dormem. Segundo, os justificados têm acesso à graça. Terceiro, os justificados têm expectativa da glória de Deus. Quarto lugar, os justos se alegram no sofrimento. Quinto lugar, é o derramamento do amor de Deus. Irmãos, isso aqui é um deleite para nós. Vale a pena destacar a mudança do tempo verbal. Acompanha aí com a sua Bíblia aberta. Romanos 5,5. No final, Paulo diz assim, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A palavra outorgado aqui no grego é detentos. Referência a um ato passado, ao que já foi feito. Agora, o versículo 5 ainda, ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. A palavra derramado aqui no grego é ekekutai. É um fato passado, mas com consequências permanentes. Aleluia, alguns entenderam. Ele fez, sim, dotentos, mas ekekutai diz que o que ele fez lá atrás continua reverberando hoje, amanhã, e depois, até o nosso coração parar de bater. Assim,
Recebemos o Espírito Santo de uma vez para sempre, mas somos inundados pelo seu amor constantemente. Recebemos uma única vez, mas somos inundados pelo seu amor todos os dias, todos os dias. 3 fatos são destacados aqui a respeito do amor de Deus. Primeiro, diz o versículo 5 que o amor de Deus é copioso, é derramado. Você já colocou água no copo além da conta? Irmãos, é maravilhoso, não é? É a mesma palavra usada aqui. O amor de Deus, diz Paulo, é derramado em nós e em nosso coração é derramado. É abundante. Não é algo com gotas, não é algo dado por medida, mas é copiosamente derramado em nós. Paulo menciona aqui uma espécie de inundação do amor de Deus. Quando somos justificados, o amor de Deus nos inunda, inunda-nos, é derramado, somos banhados pelo próprio amor de Deus, porque diz 1 João 4,8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Ele é amor, então Ele pode derramar em nós amor, não é conta-gotas, Ele derrama nos que estão justos amor. Amor. Segundo é que o amor de Deus é imerecido. Olha o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, irmãos, hoje é ceia, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo não morreu por alguém que merecia seu amor. Ele não morreu por nenhum merecedor. Éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Notem como Deus amou infinitamente os objetos da sua ira. Você entende um amor desse? Entende? Geoffrey Wilson disse algo maravilhoso. Ele diz assim: um homem pode estar preparado para fazer o maior de todos os sacrifícios por alguém que ele julga ser digno disso, mas Deus mostrou seu amor para conosco, pelo fato de ter morrido na cruz, por alguém que Ele mesmo sabia ser completamente vil e indigno. Deus ama sem justificativas para amar. Deus não amou bonzinhos, mas injustos, inimigos dele, e se entregou por eles. Terceiro, o amor de Deus, diz o versículo 8, é provado. Mas Deus prova o seu amor para conosco. E qual é a prova do amor de Deus? É a cruz. Deus provou madeiro, cruz. Pela cruz, temos abertura ao coração de Deus e vemos que não se trata de um amor que se dá, e sim que sacrifica, ou que se sacrifica.
O amor de Deus é sacrificial. Diz Hebreus 9:26 que Cristo morreu no tempo determinado por Deus e de acordo com o propósito eterno de Deus. Filipenses 2:8, Paulo diz que não aconteceu na cruz um heroísmo na potência máxima, mas uma humilhação extrema. É o que a pastora falou ontem para os jovens, uma humilhação extrema. Irmãos, Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz não é a causa do amor de Deus por você. A cruz é a consequência do amor de Deus por você. Sexto lugar, os justificados têm certeza da glorificação. Irmãos, isto aqui é um deleite para mim. Paulo passa agora da prova de Deus a nós, com as consequências da morte de Cristo por nós. Como o próprio Paulo declarou mais tarde em Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Não nos dará? Duas coisas devem ser observadas com respeito à glorificação. A primeira, está no versículo 9, é que a justificação deságua na glorificação. Olha o versículo 9, já estou terminando. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqueles cujas transgressões foram imputadas a Cristo e ao mesmo tempo receberam em sua conta toda a sua perfeita justiça, estão seguros na glorificação. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Romanos 8:30, Paulo diz assim: aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, o que é glorificação? Alguns dias antes de vir para cá, eu conversava com um pastor. Diz que foi perguntado por um seminarista em primeira entrevista para pegar a licença local, pastora, primeira e local. Imagina a dor de barriga do camarada. Primeira licença e local, distrital, aliás. Perguntou assim para ele: rapaz, você pode me dizer o que é glorificação? Seminarista. Você pode me dizer o que é glorificação? Existe alguém glorificado na terra? Pastor Claudemir, ele encheu o peito e disse assim: é óbvio que sim, pastor Aguiar Valvassoura. Ele é glorificado, pastor. Tadinho, ele não entendeu nada. Os pastores olharam um assim para o outro e falaram: meu Deus, tem misericórdia dele. Irmãos, o que é glorificação? Dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Apenas nela. Quando Jesus voltar para buscar o povo dele e instituir-se o juízo de Deus, seremos glorificados, um corpo imortal, e subiremos com ele e reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Antes não. Mas o interessante é que quando Paulo diz: aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe o que eu amo aqui? É que na mente de Cristo, a glorificação já é um fato consumado. Sabem por quê? Porque ele vê o fim desde o início. Ele vê o fim, Felipe, desde o início. Aos que chamou, glorificou.
Aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo passa do que Deus tem feito por nós ao que Ele fará por nós na consumação dos séculos. Irmãos, a justificação, ela deságua na glorificação. E louvado seja Deus, que na mente de Paulo, que tinha a mente de Cristo, olha para nós, glorificados. E louvado seja Deus por isso. Glorificados. Segundo, a reconciliação implica numa relação de estreita e permanente comunhão com Cristo. Olha o versículo 10. Porque se nós, Paulo, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não mais pela morte. Ele muda o verbo, não é mais morte, Ana Paula, agora é vida. Seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, mas desfrutamos de sua intimidade hoje, de sua intimidade amanhã, por meio da vida ressurreta de Cristo. Fomos reconciliados pelo ato da cruz, mas desfrutamos pela intimidade de Cristo hoje, pela sua vida de eternidade em eternidade do lado do Pai. Cristo não apenas morreu por nós, mas Ele vive em nós. Ele não apenas verteu o seu sangue por nós, mas diz Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Ele está à direita de Deus, intercede por mim e por você. Só no culto? Só na sua casa daqui a pouco antes de dormir? Não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria fazer uma pergunta para você e não há necessidade de resposta. Se quando éramos inimigos, Cristo morreu por nós, o que fará esse Cristo vivo por nós agora? Irmãos, vocês estão aqui? Se quando éramos inimigos, Cristo morreu por nós, o que fará Ele vivo, assentado à direita de Deus por nós agora? Sétimo lugar, e eu termino para tomarmos da ceia. Primeiro fruto é a paz com Deus. Você tem paz. Segundo, é prosagoge, é acesso à graça, um acesso que não tínhamos antes. Terceiro, é a expectativa da glória. Quarto, é alegria no sofrimento. Quinto lugar, é o derramamento do amor de Deus. Apenas em gotas? Não. Copioso. Copioso, é derramado, é imerecido e aprovado. Onde? Cruz. Cruz. Sexto, é a certeza de que eu serei glorificado. Irmãos, a certeza da salvação é bíblica. Vocês sabiam disso? É bíblica. É bíblico. Pastor Humberto fez essa pergunta para mim na primeira entrevista para receber a primeira licença distrital. Ele, como um bom armínio wesleyano, olhou para mim e disse assim: meu filho, você tem certeza da sua salvação? Eu citei até texto bíblico. É óbvio. É óbvio que tenho.
Ele disse: louvado seja Deus, porque muitos que passam aqui não sabem para onde vão. Eu preciso ter certeza da minha salvação. E último, é a alegria em Deus. Olha como termina o texto. Irmãos, se é uma pessoa feliz, não responda não. Se é uma pessoa feliz, você é alegre em Deus? Olha como termina o texto no versículo 11. Irmãos, isso é fruto da justificação. Olha o que diz. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por intermédio ou por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, olha o verbo, recebemos agora a reconciliação. Irmãos, irmão amado, alegre-se. Sabe por quê? Porque você foi justificado. E se você foi justificado, você precisa ser feliz com Deus. Alegre-se. Essa alegria tem um nome: Jesus. Jesus, a nossa alegria tem nome, Romildo. Jesus, Jesus, nós nos alegramos em Deus, diz Paulo. Leonice, a sua alegria tem nome, não são seus trabalhos da prefeitura, mas Jesus. Daniel amado, o seu nome, a sua alegria tem nome, é Jesus, o Rei da Glória. Eu amo Paulo. Que coisa formidável. Isso é um deleite para o povo de Deus. Toca aí, amado. Deixa Deus te usar aí. Você parece estar meio de canto. Ai, Jonatas é uma benção. O céu deve encher-nos de entusiasmo. A expectativa da glória deve encher o nosso peito de alegria. Alegria. O Salmo 16, no verso 11, o salmista diz assim: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. E em sua presença há delícias perpetuamente. Irmãos, antes de cearmos, aquele que foi justificado, ele tem paz com Deus, ele tem acesso à graça, ele tem a expectativa da glória, ele tem alegria no sofrimento. Ele tem. Ele tem o derramar do amor de Deus no coração dele. Sexto, ele tem a certeza da glorificação. E sétimo, ele tem alegria em Deus.